Quais são os melhores alimentos para você que tem diagnóstico de diabetes? Pode estar começando a incluir no seu café da manhã para dessa forma acertar o valor da sua glicemia e ao médio e longo prazo conseguir também reduzir a sua hemoglobina glicada, conquistar mais saúde e o grande principal, viver livre de qualquer possível complicação decorrente do mau controle do seu diagnóstico de diabetes. E no vídeo dessa semana eu vou te dar 5 dicas de alimentos para você fazer uma combinação aí no seu café da manhã e alcançar esses bons resultados para a sua saúde. Então já aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você já é um inscrito aqui do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança, pois sabe que é um conteúdo de valor, que você vai aprender coisa boa, coisa que vai agregar ao seu conhecimento e, consequentemente, alcançar os seus objetivos aí dentro do seu diagnóstico de diabetes. Se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho aí para poder deixar o seu like e também se inscrever. Caso você realmente aprenda algo novo, realmente agregue conhecimento para o seu tratamento do seu diagnóstico de diabetes, ou às vezes você é apenas um entusiasta do assunto que quer sempre buscar melhorar o seu tratamento, melhorar a sua alimentação, independentemente do diagnóstico que você possa ter, aí sim você se inscreve, deixe o seu joinha, também ative as notificações, pois toda semana tem muito conteúdo novo, muito conteúdo bom para você continuar aprendendo e evoluindo o seu tratamento de forma positiva. Então, bora para o vídeo. O alimento de número 1, que eu considero o alimento mais importante para quem tem um diagnóstico de diabetes, principalmente para aquelas pessoas que acabaram de saber que se tornaram pré-diabéticas, diabéticas tipo 2 ou diabéticos tipo 1 e também diabéticas gestacional, que é o ovo. Você pode incluir e deve incluir os ovos todos os dias no seu café da manhã. Lembrando que ao longo desse vídeo eu vou te dar 5 dicas de alimentos que pode ser que você faça uma combinação entre eles e assim você vai conduzindo o seu café da manhã de forma inteligente, de forma que vai agregar de maneira positiva e, consequentemente, você terá uma variedade bem legal, bem importante para você fazer as suas refeições de café da manhã ao longo da sua semana. Então, voltando para os ovos, eles são ricos em proteínas, também possuem uma boa quantidade de gordura, que é sim saudável para quem tem diabetes. Se você acha que comer ovos todos os dias pode trazer algum malefício em relação ao seu perfil lipídico, aumentar colesterol, isso já caiu por terra. Os ovos trazem sim benefícios, principalmente para poder manter a saciedade do diabético. Então, a partir do momento que você inclui ovos no seu café da manhã, reduz as quantidades de carboidratos, você consegue ter uma saciedade melhor e maior durante a sua manhã e não necessariamente quando você toma um café da manhã às 7 horas da manhã e às 9 horas da manhã você já está morrendo de fome de novo. E a gente observa muito isso, principalmente em pessoas que fazem o café da manhã pobre em proteínas, pobre em boas fontes de gordura, como no caso dos ovos. Nós observamos que as pessoas acabam comendo aquelas torradinhas ou acabam comendo, por exemplo, pão de sal e não adiciona nenhuma fonte de proteína e isso vai acabar se esvaziando rapidamente no estômago, vai ser absorvido no intestino e a glicose vai aumentar e a pessoa está com fome novamente dentro de pouco tempo. Então, se você conduz o seu café da manhã de forma inteligente, faz ovos mexidos, pode fazer também um ovo cremoso adicionando um pouquinho de requeijão, ou faz os omelete ou ovos cozidos, você já conduz o seu café da manhã de uma forma mais inteligente,
mais satisfatória e que vai te fazer se sentir saciado por maiores períodos e que muito provavelmente a próxima refeição será somente o seu almoço. E isso ajuda muito ao paciente a manter a glicose mais bem estabilizada na parte da manhã e, consequentemente, na hora que for almoçar, a glicose não está em 150, não está em 200. Ela está mais estável, mais estabilizada devido ao fato de você acrescentar os ovos à sua refeição do café da manhã. Então é super importante que você tenha essa consciência de que você conduzir o seu café da manhã de uma maneira mais interessante, mais importante, vai resultar em bons valores para a sua glicemia no restante do dia. E a partir do momento que você consegue conduzir a sua glicose de uma maneira estável, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, você consegue manter a glicose em uma média legal, por exemplo, perto de 115, e isso vai resultar ao longo de 3 meses, você repetindo uma maneira inteligente de conduzir as suas refeições, você vai alcançar uma hemoglobina glicada perto de 6, 5,7, o que é extremamente importante para quem tem diagnóstico de diabetes. Tá certo? Então, se você não come ovos no seu café da manhã, comece a consumir agora. Em relação à perda de peso, se você está em um processo de perda de peso, então o ideal é reduzir a quantidade de gema que você vai estar consumindo, por exemplo, em um omelete. Então, se você está em um processo de perda de peso, aí você consome maiores quantidades de claras, reduz pela metade a quantidade de gemas e assim você não terá uma refeição tão calórica, pois, como a gente sabe, a gema ela possui maior quantidade de calorias devido à sua maior concentração de gordura. Então, se a gente deixa a gema de lado, acrescenta mais claras, que é preferencialmente fonte de proteína, você vai ter proteína, também vai ter uma quantidade de gordura, porém limitada, terá uma quantidade calórica para poder se alimentar de forma ok e também vai se sentir saciado por maiores períodos e assim você consegue conduzir o seu processo de perda de peso de forma inteligente, também consegue manter a sua glicose bem controlada e, consequentemente, alcançará uma boa hemoglobina glicada a médio e longo prazo. Então, siga essa dica dos ovos o quanto antes, acrescente e utilize as diferentes formas de fazer os seus ovos. Cozido, pode fazer também mexido, pode fazer cremoso, pode fazer em forma de omelete e assim por diante. E com os outros alimentos que você vai receber dicas ao longo desse vídeo, você poderá fazer combinações bem legais. Então, bora para o próximo alimento. Já o alimento de número 2 são os queijos. Os queijos podem sim ser consumidos por parte de quem tem diabetes, porém nós temos algumas questões que a gente deve levar em consideração em relação ao consumo dos queijos. A partir do momento que você está em um processo de perda de peso, a gente deve priorizar queijos mais magros. Então a gente pode e deve consumir o queijo Minas Frescal, a gente pode consumir também o queijo ricota, o creme de ricota também, que é uma base de queijo, e assim nós já temos 3 opções de queijos que você pode incluir no seu café da manhã. Então, se você utiliza da dica anterior, que é fazer um omelete, você acrescenta um pouquinho de queijo, você já vai ter um omelete mais completo, com mais fonte de proteína, com mais volume alimentar, você vai ficar saciado por maiores períodos e, consequentemente, você não vai ter que comer 2 horas após você tomar o seu café da manhã. Se você perceber, principalmente aquelas pessoas que não conseguem manter um bom café da manhã, que acaba comendo na padaria um pão na chapa e apenas um cafezinho preto, geralmente essa pessoa sente fome já na metade da manhã e faz com que ela acabe comendo outro alimento que geralmente também é a base de carboidrato, que vai aumentar a glicose e que na hora que ela for almoçar,
ela já está com a glicose alta e isso acaba sendo uma bola de neve quando ela está com a glicose alta na hora do almoço e não conduz um almoço de forma inteligente, come arroz, come a batata, a glicose continua alta na parte da tarde e isso vai criando essa bola de neve e a glicose só vai ficando elevada, 150, 200, 250, 300 e assim por diante. Então, você precisa quebrar essa bola de neve a partir do momento que você escolhe de forma inteligente os seus alimentos, principalmente no café da manhã. E ao conduzir o seu café da manhã com ovos, com queijos e com os outros alimentos que eu vou falar ao longo desse vídeo, você consegue acertar de forma muito mais inteligente, mais fácil e para poder conduzir as suas refeições. Você também até pode consumir queijos mais gordos, como por exemplo a mussarela. Porém, como eu já mencionei, se você está em um processo de perda de peso ou que você precisa perder peso, o ideal é evitar esses queijos mais gordos ou, se for consumir, apenas acrescente uma pequena quantidade para que não faça com que você tenha uma refeição do café da manhã muito calórica e excesso de caloria pode prejudicar sim o processo de perda de peso, tá certo? Já a dica de número 3 de alimento é o iogurte natural com bônus, que seria alguma fruta. Então você pode sim também utilizar o iogurte natural, você pode utilizar o integral ou o desnatado. Também a diferença básica é que o integral possui uma quantidade um pouco maior de calorias devido à maior presença de gorduras. Já o desnatado possui uma quantidade reduzida de gorduras e, consequentemente, acaba tendo menos calorias. Mas, de resto, esse alimento é super bem-vindo para quem tem diabetes. E você pode acrescentar, por exemplo, uma fruta, morango em pedaços. Você pode acrescentar também um pouquinho de abacate. Você pode acrescentar também um pouquinho de maçã, metade de uma banana. E assim você acaba conduzindo também de forma inteligente o seu café da manhã. Um exemplo básico é que você pode fazer uma refeição da seguinte forma: o iogurte natural com um pouquinho de morango, então seria já uma dica de café da manhã que é mais doce, e você pode acrescentar como um acompanhamento uma fatia de queijo Minas ou uma fatia de queijo ricota, e assim você já tem um café da manhã completo de forma inteligente que vai te trazer benefícios para poder controlar a glicose. Mas a gente acaba recebendo muito esses questionamentos. Edu, é muito ruim comer somente uma ricota com um pouquinho de iogurte. Eu sou acostumado a tomar aquele achocolatado, eu sou acostumado a comer aquele pão na chapa. Mas a gente tem que entender, para podermos alcançar resultados satisfatórios, nós temos que abrir mão de algumas coisas na nossa vida. Nem tudo é para nós. Infelizmente, a gente tem que lidar com o diagnóstico de diabetes, como no meu caso, como diabético tipo 1, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, mas isso faz parte, a vida é assim e a gente tem que aprender a lidar da maneira mais inteligente possível para poder alcançar bons resultados para o nosso diagnóstico de diabetes, alcançar uma boa glicada e o grande principal, que é evitar o aparecimento de complicações. Então, tenha isso em mente, você vai precisar abrir mão de algumas coisas da sua vida, principalmente referente à sua alimentação, mas faz parte, a vida é assim, nem tudo que a gente quer, a gente vai ter, mas nós podemos escolher os melhores caminhos para poder viver em equilíbrio e harmonia com a nossa saúde, tá certo? Então, o iogurte natural acaba sendo um ótimo acompanhante, uma ótima dica de café da manhã, junto de uma fruta, junto de um acompanhamento, por exemplo, o queijo, como eu mencionei, ou também um pouquinho de ovos mexidos, e assim você vai conduzindo o seu café da manhã de forma inteligente, satisfatória e que vai trazer benefícios para o seu tratamento, tá certo? Já o alimento de número 4 seria uma vitamina acompanhada de whey protein e também um pouquinho de castanha. A partir do momento que a gente conduz, por exemplo, a vitamina com whey protein, você pode adicionar o leite desnatado, o leite semi-desnatado ou leite integral,
ou até mesmo água. Você inclui o whey protein, que é uma excelente fonte de proteína para você ter no seu café da manhã. Lembrando que whey protein você precisa saber avaliar a tabela nutricional para não escolher alguns produtos que têm grande quantidade de carboidrato. Então, eu vou deixar na descrição e também aqui nos cards um vídeo onde eu falei a respeito dos whey protein para poder te ensinar a avaliar a tabela nutricional e, consequentemente, fazer as melhores escolhas. Nesse vídeo eu dei uma dica de qual whey protein pode ser interessante para você, então quando esse vídeo terminar, vai lá, assiste, aprenda e continue evoluindo. E realizar uma vitamina, por exemplo, uma vitamina 150 ml de leite com 4 morangos, com mais uma porção de whey protein de 30 gramas e 3 castanhas, você vai ter uma refeição líquida, rápida e principalmente para você que não tem tanta fome no café da manhã, pode ser uma refeição mais inteligente, mais interessante para você acrescentar no seu café da manhã. Então, se você já percebeu, ao longo desse vídeo nós já demos algumas dicas super importantes para você que sente maior fome no café da manhã, para você que quer maior variedade do que comer no café da manhã e também para você que não tem tanta fome e quer maior praticidade. Então você faz uma vitamina, acrescenta as quantidades corretas de cada alimento e assim você tem uma refeição super importante para fazer aí no seu café da manhã e, consequentemente, alcançar excelentes benefícios para a sua saúde, tá ok? Já o alimento de número 5 que a gente pode incluir na nossa rotina do café da manhã são as frutas em si, principalmente o abacate. O abacate é um excelente aliado de quem tem diabetes, pois ele é fonte de gordura e essa fonte de gordura traz muitos benefícios para a saúde do diabético em si, da saciedade e acaba facilitando você a ter uma maior variedade na hora de fazer as suas refeições. Sem contar que você pode utilizar essa fruta para poder fazer a dica anterior, que foi a vitamina. Então você pode fazer uma vitamina de abacate adoçado com adoçante, acrescentar whey protein, um pouquinho de castanha e assim você já tem uma vitamina rápida, prática, uma refeição líquida que vai te fornecer bons valores de nutrientes, de macronutrientes para você consumir aí no seu café da manhã e que não vai trazer tanto malefício para a sua glicose. Uma forma de você conduzir o seu café da manhã, aumentando a variedade, é acrescentar, por exemplo, o abacate junto de ovos mexidos, junto de um queijo e assim você vai ter um café da manhã muito completo, rico em macronutrientes como proteínas e boas fontes de gordura, vai restringir o consumo do seu carboidrato e, consequentemente, você não vai causar o aumento da sua glicose. É muito importante que você tenha essa consciência de pegar essas dicas e ir adequando a sua realidade, fazendo algumas alterações que vai acrescentar maior facilidade para você montar o seu café da manhã, mas o principal é utilize essa base de dicas para poder fazer as suas refeições e, consequentemente, alcançar melhores resultados para a sua glicemia, o que é super importante você começar a fazer agora para poder alcançar bons resultados para a sua glicose e, consequentemente, mais saúde. Edu, e o café preto? Você não mencionou ainda. O diabético pode tomar? Sim, desde que você não adoce o café preto com açúcar, açúcar mascavo, açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar de confeiteiro, melado, mel. Se você for tomar o seu cafezinho preto, utilize algum adoçante, pequena quantidade, e assim você pode tomar o seu cafezinho preto todos os dias. Eu, atualmente, utilizo café preto sem adoçante, pois já acabei acostumando o meu paladar. Mas você pode utilizar algum adoçante, principalmente de origem natural, como o stevia e o xilitol, mas também pode utilizar o adoçante de origem artificial, como a base de aspartame ou sucralose, desde que você não exagere nas quantidades para poder adoçar. A questão de adaptar o paladar
é questão de tempo. Então, se você que foi acostumado a vida inteira a tomar o café adoçado com muito açúcar e agora precisa reduzir, faça a seguinte mudança. Tire o açúcar, acrescente o adoçante, mas aos poucos você vai reduzindo a quantidade de adoçante que vai incluir no seu cafezinho até reacostumar o seu paladar. Você vai ver que isso é plenamente possível e faz parte também. Consuma o café da maneira como ele é feito, como ele é coado, e você vai ter muitos benefícios para a sua saúde, tá certo? E essas foram as dicas de alimentos que eu escolhi para poder acrescentar aí na sua refeição do café da manhã e, consequentemente, poder alcançar bons resultados para o seu diagnóstico de diabetes, independentemente do tipo 1, pré-diabetes, tipo 2, gestacional, você precisa conduzir o seu café da manhã de uma maneira mais inteligente para, consequentemente, alcançar bons resultados para o seu tratamento e viver livre de complicação, tá certo? Se você está assistindo até agora, eu tenho certeza de que você gostou do vídeo, então deixe o seu joinha, se inscreva no canal, já aproveita, ative as notificações para o YouTube sempre te avisar de quando tivermos conteúdo novo aqui no canal. Também, se possível, compartilhe o vídeo, mande para o seu amigo que possa ter dúvidas a respeito do café da manhã e, consequentemente, você vai ajudar ele também a evoluir o tratamento e para você não custa nada. Então, deixe o seu joinha, ative as notificações, se inscreva e assim o canal Edu Diabetes continua sempre evoluindo, crescendo e o nosso propósito de levar informação para facilitar o seu tratamento é alcançado aos poucos, tá certo? Então, aqui ao lado eu vou deixar o vídeo a respeito do Whey Protein, então continue aprendendo, maratone todos os vídeos aqui do canal Edu Diabetes, pois eu tenho certeza que você vai aprender cada vez mais a conduzir o seu diagnóstico, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.